America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 di un bel mazzolino di fior. Acredito que muitos de nós cresceram escutando que nossa família vinha da Itália. Essa era uma história que a gente escutava quando criança, ficava imaginando, mas não sabia muito bem de onde os nossos antepassados vieram e muitas vezes não sabíamos nem direito quem eles eram. De alguma forma ou de outra, uma coisa era certa: temos raízes italianas. E é sobre essas raízes que eu quero falar. Bem, a história da família Masson começou alguns anos atrás. Para ser mais exato, ela começa no agosto de 1866. Naquele dia, o nosso querido Biagio Giovanni Masson nasceu na cidadezinha de Cittadella, no norte da Itália. Essa daqui é a cidade dele. Ela fica na região do Vêneto, famosa pelo Leão de São Marco e pela cidade de Veneza, Verona e Padova. E é na província de Padova que a história de nossa família se desenrolou. Pois bem, essa daqui é Cittadella. Com seus 20 mil habitantes, ela é uma cidade medieval. Ela foi construída no século XIII, no ano de 1220, e é toda cercada por muros de pedras que variam entre 14 e 16 metros de altura. É realmente espetacular. Dentro das muralhas, a gente pode encontrar o Duomo da Cittadella. Essa linda catedral que fica no centro da cidade também fez parte da nossa história, pois foi nela que o Giovanni Masson foi batizado. Quando estive na cidade, pude conversar com os funcionários da catedral. E não é que eles me levaram para ver onde os batizados aconteciam? Essa daqui é a Fontanella di Battesimo, e foi nela que nosso Piccolo Antenato foi batizado. Não é incrível? Bem, continuando nossa jornada de redescobrimentos da família Masson, a nossa próxima parada fica a 8 km ao sul de Cittadella, na pequena cidade de San Giorgio in Bosco. Com seus adoráveis 6.263 habitantes, posso dizer que ao menos 3 deles são maçons. Já explico mais essa história. Foi no ano de 1887, naquela mesma cidade, que nosso Giovanni disse sim para a querida Plácida Agostini. Com apenas 20 anos de idade, os dois se casavam no dia 20 de março de 1887. Essa é a escritura original do matrimônio. Poder ver isso de perto é realmente muito emocionante. Essa daqui é a capela onde o matrimônio deles aconteceu. Essa provavelmente deve ser... Bom, ali descobri que a nossa família ainda continuava viva na Itália. Depois de pegar as certidões de casamento do comune, tive a ideia de ir até um café perto da prefeitura e perguntar sobre onde ficava o cemitério. E não é que quem me deu as informações foi o próprio prefeito da cidade? É isso. Esse daqui é o Renato Maitello. Ele é o atual prefeito, síndaco da comune, como eles dizem na Itália. E quando disse que eu estava na cidade para conhecer um pouco mais da família Masson, ele ficou super feliz e me levou para conhecer toda a prefeitura. Lá também conheci um parente nosso. Esse daqui é o Enzo Masson. Durante 10 anos ele foi o prefeito dessa adorável cidade. Mi chiamo Masson Enzo, Sì, detto Masson comunque, no? sì, aham. Speriamo di rivederci in Brasile prossimamente. Ah, grazie mille. Mas a nossa história não para por aí não. Ganhei alguns livros sobre a história da cidade e da região, a bandeira da cidade e ainda posei para uma foto segurando o Leão de São Marco, o símbolo da região do Vêneto. Sì, Giusto? sì, giusto. Masson, Mazzon. ma con la S o con la Z? Scrivi con la Z, che dopo O síndaco Renato Maitello ainda me explicou que em dialeto vêneto o nosso sobrenome, que originalmente é escrito com 2 Es em italiano, se pronuncia como se fosse com 2 S's. Tá aí explicado o porquê dessa confusão entre Masson e Masson. Mas no fundo é maçom mesmo. Siamo tutti maçon. Sì, Passa sempre in S. sì, grazie. 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 Depois desse encontro inusitado, conheci o Francesco, Ciao, Francesco. um amigo do Francesco, síndaco e tudo bem? professor do ensino básico. Ele já morou no Brasil e ficou bem feliz de poder treinar o seu português comigo. Demos uma volta pela cidade e descobrimos que temos um parente que também lutou na Segunda Guerra Mundial. Essa daqui é a fontanela da cidade. Pude beber a água das nossas terras. O Francesco me disse que é uma das melhores águas que se pode beber na região, e sem dúvida era muito refrescante. Na frente dela a gente pode ver o Monumento ai Caduti,
um monumento em homenagem aos combatentes das duas grandes guerras. Fiquei surpreso em saber que temos um parente que fez parte dessa história. O Alessandro Masson foi um dos mortos em combates no final da Segunda Guerra. Olha só, quem diria, hein? Continuando o giro com Francesco, fizemos uma parada no cemitério da região e descobrimos um monte de maçons. Realmente, a nossa família deixou marcas pelo norte da Itália. Tentei encontrar o Luigi Masson, o pai do Giovanni, mas não consegui. Como o Francesco me explicou, os túmulos têm uma certa data de validade e infelizmente não consegui encontrar as pessoas mais antigas. Mas aqui estão algumas imagens dos nossos parentes que já se foram. Se trovamos qualquer maçom. Depois desse passeio histórico, partimos em direção em busca dos maçons que o síndico tinha me falado. No meio do caminho, paramos para perguntar. E não é que escutei um pouco do nosso dialeto? Vocês conseguem entender alguma coisa? Vejo qua a sinistra. Sì? Là. Beh, tutto il gruppo da casa, ma sono dopo le prime due. Sì? Tutto il gruppo successivo. Allora, prima di uscire Estávamos passando por uma estrada quando avistamos essa placa que indicava a família Masson. Paramos o carro ali, bem... Só bastou dizer que tínhamos um maçom para já começarmos a se enturmar. Tudo estava em família. Pier Giorgio, ok, quindi... Este daqui é o Pier Giorgio Masson. Ele atualmente mora nessa casa com seu irmão gêmeo, o Giuliano Masson, onde os dois tomam conta de um cultivo de coelhos, uvas e outros produtos da terra. Eles fizeram um convite. Quem quiser ir, é só aparecer por lá para conhecer. Conversamos e tentamos fazer uma recapitulação para ver se tínhamos algum parente em comum, mas parece que não é todo dia que chega alguém pedindo informações de seus trisnonos de mais de 130 anos. Fizemos uma foto, liguei para minha mãe e no final ainda recebi uma sacola cheia de uvas. E que uva boa, hein? Eita maçonato, hein? Voltando para a história do nosso Giovanni da Plácida, é assim que a história continua. Depois de casados os dois, juntos com a mãe do Giovanni, a Giovanna Piaggio, eles partiram em direção a Gênova, no outro lado do norte da Itália. Ainda não sei bem como eles fizeram esse trajeto, mas a pesquisa continua. De lá, eles embarcaram no Piroscafo Po, em homenagem ao grande rio Po, no norte da Itália, em direção ao porto do Rio de Janeiro. Depois de alguns dias viajando pelo Atlântico, foi no dia 12 de dezembro de 1887 que eles chegaram em terras brasileiras. De lá pra cá, a história é mais sabida. Os dois se transferiram para Antônio Prado, onde tiveram seus 11 filhos. Bem, essa é um pouco da história da nossa família. A família que há 131 anos começou com um casal de jovens recém-casados que decidiram enfrentar os desafios e migrar em direção a uma vida melhor no solo brasileiro. A história da nossa família Masson começou assim, mas ainda vai continuar por muitos e muitos anos. Que a coragem e a curiosidade desse casal de imigrantes sirva de inspiração para todos nós dessa família. E que viva a Plácida e o Giovanni. Salute a tutti! Agora, deixo aqui um recadinho do nosso prefeito Renato a todos nós dessa festa. Sono Renato Roberto Miatello, sindaco del comune di San Giorgio in Bosco e sapendo che siete tutti riuniti per una mega festa dei Masson, come si dice anche nella nostra lingua veneta, dove mangiamo sempre la Z al posto della S, quindi auguri e un carissimo e fraterno saluto dall'Italia a tutti voi e soprattutto dal Veneto. Partera e Parmar, viva San Marco! Grazie e buona festa a tutti voi Masson!